Ataque criminoso a transformadores provoca parada da adutora Monsenhor Expedito. Sobre esse assunto, João Fernandes conversa com o diretor do SAAI, Fábio Dias. É com você, João. Exatamente, Albenise Reni e ouvintes do Primeira Hora. Já estamos de volta aqui já ao lado do diretor do SAAI, Fábio Dias. A gente vai conversar sobre esta ação criminosa que aconteceu na EB1, que fica lá em Nisa Floresta, bem próximo à Lagoa do Bonfim, né? E isso causa um impacto no abastecimento de água, não só em Santa Cruz, mas em mais 29 cidades que são abastecidas, né, por esse sistema adutor. Fábio, bom dia. Nós estamos aqui na estação de tratamento, né, onde ficam localizadas aqui as bombas do SAAI para essa distribuição de água aqui na cidade. Bom dia, Fábio. Bom dia, João. Bom dia, Albenise. Bom dia, os ouvintes da Rádio Santa Cruz. Como você bem falou, aqui na estação do SAAI, onde fica o nosso sistema de bombeamento, é daqui onde a gente faz todo o abastecimento da cidade de Santa Cruz, né? Nós temos um sistema pressurizado, né? Onde hoje está totalmente parado, como você pode ver aí, com esse ato criminoso que aconteceu na EB1, que é eu costumo dizer que é o coração, né, da adutora. É a primeira elevatória de bombeamento que faz a distribuição para as demais, consequentemente. Fábio, você esteve lá ontem, inclusive você participou até da programação da Rádio Santa Cruz, levando ao ar as informações de lá, né, falando da situação em loco. Como é que foi essa visita? O que é que você viu lá? João, essa visita se deu pelo motivo da gente poder dar mais transparência à população de Santa Cruz, porque às vezes o povo acha que não aconteceu, acha que é algo inventado, e a gente costuma ver de perto, para que possa registrar e fazer a publicação disso, para que o povo tome conhecimento da realidade dos fatos que acontecem, né? Então, além da gente ter se deparado com esse ato criminoso, a gente aproveitou, visitou a situação da lagoa, que é caótica, a gente realmente viu lá que a situação da lagoa não é nada boa, né? Com um baixo nível de água na lagoa. E, como eu bem falei ontem, esse ato criminoso, acredita-se que foi um ato criminoso até pelos moradores da arredores não aceitarem mais de que realmente possa ser explorada a água do manancial da lagoa, né? Mas isso não justifica, né, você ter que fazer um ato criminoso desse e prejudicar diversas cidades, diversas comunidades rurais que já vem sendo colapsada pelo sistema que não tem uma vazão suficiente, nem oferta água suficiente para as cidades que são abastecidas. Eles fazem uma distribuição que dentro da per capita, que determina, segundo a ONS, que é 110 litros de água diário que um cidadão precisa, no mínimo, né? Essa per capita ela não bate justamente para Santa Cruz. Eu vou falar aqui em Santa Cruz, né, na condição de diretor, e dizer que com essa parada, né, aquele rodízio que a gente tem, ou seja, já vinha atrapalhado, né, principalmente pelo mês de novembro, que já a doutora já tinha dado quase 42 horas de parada durante o mês inteiro, e a cidade está prestes a entrar num colapso depois de toda essa situação que aconteceu. Fábio, e aí a administração do sistema adutor é da CAERN. Consequentemente, diante do que aconteceu lá, a responsabilidade dessa manutenção, né, depois dessa ação criminosa lá, é da CAERN. Eles deram algum prazo para resolver essa situação lá, colocar um novo transformador? João, lá na EB1, na elevatória EB1 lá, são dois transformadores de 750 kVA. E todos os dois foram atingidos. Cada um recebeu um disparo de arma de fogo, né? Que eles trabalham com esses transformadores. Eles têm um óleo no que atiraram, o óleo derramou e os transformadores pararam. Eu acabei de falar com o Didmo, que é o responsável do setor operacional da CAERN, e ele me disse o seguinte, que tem um transformador de reserva, que ele estava para pegar agora entre 10 horas e meio-dia, e está vendo um outro para substituir e ver se consegue, até às 18 horas de hoje, realmente colocar esses dois transformadores. Ele falou para mim que não pode garantir para hoje, né? O mais certo é para amanhã, que
esses outros que foi efetuado os tiros, eles estão no reparo, mas ele está vendo essa possibilidade de pegar um reserva que ele tem, já botar em funcionamento 2 bombas até às 18 horas, sendo que esse transformador cada transformador funciona 2 bombas. Aí ele falou o seguinte, que até amanhã, a previsão dele é de que até amanhã realmente a adutora possa voltar o seu bombeamento normal. E aí Santa Cruz, né, fica na ponta dessa quantidade de cidades da adutora Monsenhor Expedito, né, uma das últimas cidades a receber água quando o sistema é acionado lá na EB1, né? Esses dias parados representam quantos dias aqui para retomar esse abastecimento na cidade? João, para você ter uma ideia, esse rodízio do Paraíso e do Conjunto Conde do Mundo, nós ia concluir ele até quando, mais ou menos? Até domingo agora nós ia concluir o abastecimento do Conjunto e do bairro do Paraíso. Ou seja, com essa parada, talvez a gente só vai concluir agora lá para quarta-feira da próxima semana, não é isso, Tino? De quarta para quinta-feira que a gente vai conseguir, ou seja, a gente vai ter uma perca aí de 4 dias. E se eles conseguirem botar as bombas em atividade, pelo menos 2 hoje, né? Porque é como você bem falou, que dá uns 140 quilômetros da Lagoa do Bonfim para cá. Aí ela vem abastecendo todas as cidades, né, numa sequência. E assim, até chegar na nossa, que é da Ponta, né, uma cidade já no final da adutora, praticamente, podemos falar assim. Ou seja, se eles conseguirem funcionar até às 18 horas, talvez consiga chegar água amanhã pela manhã, né? Se eles conseguirem mais cedo, talvez lá para 4 horas da manhã consiga chegar aqui a metade da água que a gente recebe se ele botar 2 bombas em funcionamento. Se ele conseguir colocar em atividade os 2 transformadores, talvez, provavelmente até 6 horas, 7 horas, 10 horas da manhã, talvez o nosso sistema comece a chegar água por aqui e a gente já comece a ligar nossas bombas, né? Mas isso são tudo previsões. Fábio, eu queria que você falasse sobre a situação do bombeamento agora. Você me disse que está paralisado, sendo que nós temos alguns serviços essenciais que não podem ficar sem água, né? Hospitais, nós temos o centro de nefrologia, por exemplo, né? E, enfim, outros setores que necessitam, claro que todos necessitam de água, né? Mas alguns para manter aqueles serviços que são vitais, né? João, nós temos um reservatório aqui na estação, que é onde recebe a água da adutora, e o que acontece? Quando essa adutora dá essas paradas, a gente se resguarda, porque a gente tem o Hospital Luiz Bezerra, nós temos o Ana Bezerra, nós temos a Clínica de Hemodiálise, que não pode jamais ficar parada, né? A gente sabe que os pacientes lá não tem como você tratar um paciente sem água nos hospitais. Então a gente se precaver nessas paradas justamente para atender a necessidade, do Hospital Luiz Bezerra, do Ana Bezerra e da Clínica de Hemodiálise, né? Assim como a UPA lá no Paraíso, né? No bairro do Paraíso. E assim, mas é uma situação muito difícil para você administrar, porque o que a gente não tinha o suficiente, uma parada dessa acaba de colapsar mais ainda a nossa situação, principalmente no mês de dezembro, que é um mês quente. Quem tomava 2 banhos por dia passou a tomar 4, quem tomava passa a consumir mais água em todos os aspectos, né, com a temperatura, né? Então, a nossa situação agora do mês de dezembro com essa parada, a tendência só piorou, né, depois dessa parada. Fábio, nós queremos agradecer, portanto, né, sua participação. Assim que tiver alguma novidade quanto a essa substituição, né, do transformador, você disse que a KN já informou que tem um transformador reserva. Claro que não é da mesma de KVA dos que foram atingidos, mas que vai suprir essa necessidade inicial. A expectativa, então, é da colocação para hoje, mas algo mais certo para amanhã. Assim que tiver alguma novidade, que você possa informar aqui a nossa reportagem para a gente repassar essa informação para a população. Muito obrigado. Algo que você queira acrescentar, fique à vontade. João, é o seguinte, eu preciso mostrar um relatório, até para aqueles que estão nos assistindo, para vocês terem uma ideia. Do mês de novembro de 2021, a gente recebeu essa oferta de água, 167,64 metros cúbicos de água para a cidade de Santa Cruz, né? Essa oferta de água, ela é a mesma de 2014 que a gente olhou no relatório que a gente tem, ou seja, a mesma de 2000, né? Uma cidade que iniciou a adutora com 25 mil habitantes, hoje com 40 mil habitantes. Para você ter uma ideia, irmão, só para o povo tomar conhecimento, que a gente tem todo um relatório que acompanha as paradas que a doutora deu.
A adutora, o mês de novembro, do dia 1º ao dia 15, ela ficou parada 22 horas e 10 minutos. Aí só para você ter uma ideia, do dia 16 ao dia 30, ela ficou parada 19 horas e 25 minutos, ou seja, a adutora ficou parada quase 42 horas no mês de dezembro. Todas as paradas que ela vai dando para recuperar as elevatórias, né? Para vocês terem uma ideia, se a gente está numa situação caótica, cidade de Santa Cruz, e a adutora tem essas paradas constantemente, ou seja, a gente perde a continuidade do abastecimento, e isso atrapalha muito a questão do rodízio, porque a gente estabelece um cronograma e não dá para cumprir o cronograma porque a adutora para. Aí a gente tem que começar praticamente do zero, né? Mas aproveitar a oportunidade, né, João, que a gente aqui na condição de diretor, a gente veste a camisa, dá o sangue, né? Então, a gente vê que algumas pessoas maldosas criam Facebooks falsos, criam Instagram falso para que possa colocar mensagens que não condiz com a realidade do sistema de abastecimento, né? Até mesmo para desqualificar um trabalho que o SAI vem prestando, né? E todo mundo sabe que a situação de Santa Cruz, a questão não é o SAI apenas distribui o que recebe. A gente moveu uma ação judicial até contra a CAERN para que aumentasse essa oferta de água para a cidade de Santa Cruz. Infelizmente, a CAERN não teve como fornecer, porque a gente sabe que a adutora não tem mais vazão para isso. Agradecer Dídimo, que é um dos chefes operacionais da CAERN, que tão bem me atende, né, que passa todas as informações para mim, e é sempre firmando essa parceria que a gente vai, a cada dia, tendo mais conhecimento de causa. Dizer ao povo que quando for fazer uma crítica, faça ela quando tiver conhecimento de causa, não faça crítica sem nenhum conhecimento técnico, porque isso só atrapalha uma gestão que eu sempre digo a Nino que aqui eu estou de 1h da manhã, estou de 2 horas na rua, estou toda hora tentando dar o máximo de mim, que foi uma missão que foi me confiada, né? E não é uma crítica que não é construtiva, que vai fazer com que eu baixe minha cabeça, porque isso só me fortalece, né? Isso só me fortalece dizer ao povo que essa solução só vai ser resolvida definitivamente quando realmente for resolvido o problema da adutora, que é aquela de Piquiri, que a ideia, o projeto é tirar 8 cidades da adutora Monsenhor Expedito, 8 cidades do Agreste, e assim desafogar a Monsenhor Expedito aqui por Potengi e o Trairi, é o que vai resolver o problema da cidade de Santa Cruz, como as demais cidades. Desde já, a gente agradece também àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que estão nos apoiando, nos dando força, né, nessa missão. Eu até dizia ontem a minha esposa, diz, Isabel, eu estou como diretor do SAI, mas eu não preciso ser diretor do SAI, né? Mas eu entendo que, como político, como cidadão santacruzense que sou, é uma bandeira que eu tenho levantado, é uma bandeira que eu tenho dado o meu sangue, de verdade mesmo, né? Sem medir esforços, em todos os aspectos, né? E dizer ao povo de Santa Cruz que a gente entende a aflição de cada um de vocês, porque não tem coisa mais ruim, João, do que você chegar em casa querer tomar um banho e não ter água, né? A indignação de vocês é a minha indignação enquanto cidadão, enquanto político que sou. A gente faz o apelo àqueles que têm um poder maior que a gente, que realmente veja com bons olhos, que essa mensagem possa chegar àqueles políticos que realmente podem resolver o problema da cidade de Santa Cruz, como é demais, que olhe com carinho. Está uma previsão para 2024, para concluir essa adutora, né? Para 2024. A gente sabe que tem orçamento para isso. Se quiser resolver, o próximo ano resolve, basta querer, né? Então, assim, a gente fica aqui indignado. Minha indignação é a indignação do povo, a do povo é a minha indignação. E juntos seremos mais fortes e estamos aí na luta. Muito bem, agradecer aqui o Fábio Dias, diretor do SAI, agradecer aqui o Nino também, que é o operador de manobras aqui do bombeamento do SAI, que também esteve conosco aqui. Bom, as imagens são de Chagas Costa, João Fernandes, para o Primeira Hora com você, Albenize. Pela entrevista aí com o Fábio Dias, diretor do SAI, o que dizer de uma atitude como essa, né, Tia Alex, né, esse problemão, esse prejuízo enorme causado a muita gente, a mais de 100 mil pessoas, não é isso? Essas 30 cidades. Um vagabundo, né? Merecia ter uma irmã cortada. Menino, que é isso? Misericórdia. Porque você acaba prejudicando uma população do tamanho do mundo, porque foram lá tirar contra uns transformadores do SAI. Enfim, não dá para justificar você ter um prejuízo enorme numa situação já tão difícil, né, que a gente está vivenciando.
e nós termos aí a situação ainda piorada nas próximas semanas, porque vai ficar pior para todo mundo. Quando voltar, vai voltar nos setores que estavam, esse pessoal vai ser abastecido. Mas quando for retornar para esses setores atuais, vai retornar com muito mais dias. E com agravante, nós estamos no mês de dezembro, há uma demanda muito grande, uma demanda que só aumenta. A situação já não estava lá, essa Coca-Cola toda. Pois é. Pior ainda mais. E, por outro lado, tem muita gente tirando proveito dessa situação, né? Os que Sempre realmente tem, comercializam né? água. Quando um chora, sempre tem alguém Tem tirando informação proveito aí do lenço. daquela, né, daquele da caixa com 1.000 litros, né, que era 30, agora já tem 40, outros já falam em 50, enfim. Eu passei 3 dias lá em casa sem água e não teve a quem comprar. Ainda tem isso também, né? Tentei comprar e não consegui. Né? Tive que vir tomar banho aqui em Dona Edilza. Mas tá bem complicado. Imagina setores mais distantes, pessoas que não têm reserva d'água, e saber que a situação ainda vai piorar, né, nas próximas semanas.